Esse é o Paddlecast, vem de Paddlecast. Esse é o Paddlecast, vem de Paddlecast. Olá, povo do Paddlecast, estamos aqui para dar continuidade naquela missão de divulgar, de falar, de fazer uma leitura sobre as eleições em Torres. Tivemos ontem o resultado, mas eu quero iniciar aproveitando aí o filósofo Coruja, me deu a ideia aí do eles passarão e eu Pardal, ou seja, o Pardalcast continua, aí a vida segue, depois do dia 6 tem vida, continua. Mas eu vou pegar uma grande filósofa também que vai nos contribuir com o seu grande pensamento. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Após esse pensamento sábio da nossa grande filósofa Dilma Rousseff, eu entro no assunto aí com um pouco mais de observação. Deixa eu só ajeitar aqui que é pra gente não ter o inconveniente que a gente está tendo agora, certo? Então o que acontece? A gente viu o resultado da eleição porque é surpresa. Não, gente, não houve surpresa nenhuma. Não existe surpresa na eleição, existe o resultado de eleição. E o que aconteceu? Olha só, o Delcy teve 43,14%, 9.559. O Nasser teve 36,97%, 8.190. E o Matheus teve 4.407 votos, 19,89%, quase 20%. Mas o que isso significa? Isso significa que quando eu era vereador e o prefeito Carlos se reelegeu, o que aconteceu? A gente tinha feito uma leitura que naquele momento 30% do eleitorado votou no Carlos, 30% do eleitorado votou na oposição, que na época era Moisés, Alessandro, Tubarão, né? Lembram disso? E o Carlos então na época fez 11 mil votos. E eu dizia na época que isso não era ter a maioria, isso era ter uma parte. E que esse restante, quem votou na oposição e quem não votou, se reunisse sobre a tutela, sobre a batuta de algum candidato, inverteria as forças. E o resultado está aí, verdadeiramente aconteceu isso. Quero aqui parabenizar o Delcy, né, e o André, parabenizar o Nasser e o Carlos Tubarão, parabenizar o Matheus e o Bombeiro França pela eleição, pelo trabalho, pela caminhada, e dizer que o resultado é a vontade popular, a vontade do eleitor. E a gente tem que respeitar. Eu continuo coerente com aquilo que eu acredito, sempre e falei que o Delcy tem as suas virtudes, e o motivo porque eu não estava próximo da eleição do Delcy, enfim, e toda essa leitura pessoal que já está aí em outros episódios. Mas agora aqui fica, né, também a questão dos vereadores. Olhem só o que acontece com os vereadores, tá? Olha a importância dessa leitura, que deve estar sendo feita pelos entendidos da política, né? O Moisés Triste é o grande vitorioso dessa eleição. Ele fez 1.697 votos, e deixo aqui meus parabéns, as felicitações pelo resultado, e dizer que com certeza isso é muito importante para ele e para o município, porque ele sabe que eu havia dito para ele que seria importante ele se manter no cenário político, porque a gente tem que ter o contraditório, a gente tem que ter aquele que pergunta, a gente tem que ter aquele que cobra, e Moisés fez isso muito bem. Parabéns, Moisés, acho que isso te dá uma grande envergadura. Depois temos os candidatos. O MDB fez 3 vereadores, o PSDB fez 3 vereadores, e assim eu não vou hoje aproveitar assim, para fazer uma leitura minuciosa. Eu quero fazer uma leitura geral sobre o que isso representa, não o número de votos, mas a composição da Câmara e o porquê dessa composição. O Nasser fez 9 vereadores. O PP fez 9 vereadores com a sua coligação. E o MDB fez 4. E aí nós temos uma Câmara totalmente de oposição. Oposição. Até quando, até que dia? E já deve estar em negociação
já deve estar em negociação. Quem pula para o galho mais forte, quem pula para o galho menos forte, e troca parceria, CC, presidência da Câmara. Ou seja, o sistema político empurra as pessoas para uma situação que é... Não tem condições, não, tio. Entendeu? Já deve estar em negociação, já abriu o balcão de negócios. Porque a política no Brasil, ela empurra, vamos dizer assim, para a corrupção, para a prostituição política. Por quê? Porque enquanto, né, o candidato Delcy, né, não fez a maioria dos vereadores, ele vai ter que negociar com esses vereadores. E não existe vereador de oposição. No mandato passado só teve um sujeito que era oposição, que era o Moisés, e o resultado está aí. Ele manteve a coerência e ele é o vereador mais votado na história do município. E o que vai acontecer agora? Já estão negociando a presidência da Câmara, já estão negociando os CCs, os afiliados políticos vão se manter, novas pessoas vão entrar, é tudo um balcão de negócio. E aí, aquilo que eu disse que algumas pessoas não gostaram, de ver a esquerda misturada com a direita e tal, essa miscelânea, isso não tem nada a ver com a minha questão pessoal, tem a ver com a minha experiência política. Isso é, entende, algo que não se mistura, que não dá certo, mas enfim, vai dar certo enquanto caminhar no primeiro quilômetro, nos primeiros quilômetros da estrada, mas automaticamente vai haver um estremecimento, porque há interesses por trás disso. O PT vai ter o seu interesse de fortalecer o Moisés, o MDB vai ter o interesse de enfraquecer o Moisés, o PDT tem o interesse de fortalecer. Por quê? Porque a partir de hoje não se pensa mais na eleição de 2024, já estão pensando na eleição de 2028. É assim que funciona. E tem mais, o PP, né, os erros que foram cometidos e tal, nós vamos conversar num outro momento. Mas, gente, como é que um candidato a prefeito faz 9 vereadores? E isso não corresponde. Se você pegar a votação dos vereadores, você vai entender que houve alguma coisa de errado. Os vereadores não pediram voto para o Nasser, e ouvi numa entrevista que ele reclamou disso, mas isso é resultado da forma como a coligação tratou esses vereadores, talvez não tenham sido contemplados, talvez não tenham sido atendidos nas suas demandas durante a campanha, enfim, é um conjunto de coisas que não dá para tu fazer uma análise num primeiro momento, num vídeo de 10, 12 minutos, como é esse que a gente vai fazer. Mas fica aqui registrado que eu, particularmente, acredito que Torres precisa agora torcer, todos precisam torcer para que o Delcy, para que a coligação Delcy, PDT, PT e todo mundo da esquerda, todo mundo, sabe essa coisa que a gente, né, apontou como algo incongruente, mas que isso vai dar certo. Que aconteça o melhor, eu torço para que o Delcy faça um grande governo. Torço de verdade. Espero que ele consiga neutralizar a influência negativa de pessoas que estão perto dele, que vão tentar induzir ao erro, como fizeram em outros momentos. Mas enfim, agora cabe ao Delcy e ao André conduzir a administração municipal de Torres, aos vereadores eleitos fazer o melhor possível, mas cabe à população fiscalizar isso. E prestem atenção no balcão de negócio que vai virar a Câmara de Vereadores. Atentem. E aí nós vamos perceber que a política é um verdadeiro balaio de gatos. E que a gente precisa, enquanto eleitor, enquanto população, ter esse discernimento. A gente não pode votar com paixão, com emoção, a gente tem que votar com razão. E eu acho que é isso que importa. Fica aqui então para finalizar, né, o reforço, a repetição do que eu já disse outras vezes. A gente tem que querer o melhor para o município da gente, e existe um sistema muito bruto, né? É um sistema que mói, um sistema que massacra, um sistema que deixa quem é pobre lá embaixo, que não dá oportunidade para o menor subir, é um sistema que pega quem é grande e alimenta cada vez mais quem tem mais, e a gente precisa rever isso, a gente precisa rever uma série de fatores. A gente precisa rever muita coisa no nosso país que continua alimentando o distanciamento entre o pobre e o rico. Né? Aquela música, o pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. E agora nós vamos ver o compromisso de quem ganhou a eleição com a saúde pública, com a infraestrutura dos bairros,
com o desenvolvimento turístico, com tudo aquilo que é importante para a nossa cidade. E a gente tem que acreditar e torcer para que dê certo. Só que a gente também tem que ficar atento. Um forte abraço, que Deus ilumine a todos daqui para frente, que ilumine a nossa cidade e que a gente possa ter aí um futuro mais promissor e mais justo para todos. Forte abraço, Pardalcast, até o próximo episódio.